Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Pablo. Nós vamos hoje dar continuidade aqui nossas aulas de matemática para os nossos alunos aqui do 9º ano da SEMEC, certo? Espero que estejam todos bem nesse 2021 aí que está começando a todo vapor, tá? Então pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, como eu falei na nossa última aula, sobre as revisões desse mês de janeiro para as avaliações que estão vindo por aí, certo, pessoal? E nós vamos fazer, durante esse mês, nós vamos fazer algumas revisões importantes. E como nós fizemos na última aula, na última semana, na semana passada, nós fizemos as revisões sobre os números inteiros, né, operações com números inteiros. Então, essa semana, vocês já viram aí a aula do professor Caio, nós estamos dando ênfase aqui aos números racionais, certo? Então, vocês já viram aí a adição e subtração dos números racionais, que é a operação que nos números racionais é um pouco mais complicado, né? É a adição e a subtração. E nessa aula de hoje nós vamos ver a multiplicação dos números inteiros, certo? E na aula seguinte nós vamos ver a divisão dos números inteiros, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí, fiquem bem ligados, porque a gente vai precisar das definições que a gente viu lá dos números inteiros. A gente vai ver dos números racionais, desculpa. Hoje nós vamos ver a multiplicação dos números racionais. Nós vimos dos números inteiros, foi na semana passada, né? Então, mas a gente vai precisar daquelas definições que a gente aprendeu, da questão dos sinais. Aquela questão dos sinais dos números inteiros, pessoal, a gente leva sempre para os outros conjuntos. Ela vai valer para os outros conjuntos, aquela questão daquelas regras dos sinais, tá? Então a gente vai precisar aqui também, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos ver hoje aqui qual vai ser nossa habilidade, certo? Nós temos aqui as operações com números racionais, é o nosso conteúdo de hoje. E hoje, nessa aula, nós vamos ver aqui a multiplicação, né? Mas vamos ver aqui qual é a habilidade que nós temos para hoje, pessoal. Então vejam que essa habilidade aí, ela é do 7º ano, né? Ela é uma habilidadezinha aí do 7º ano, é F07, MA28. Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. Então, a relação entre elas, vocês sabem que a multiplicação e a divisão são operações inversas, né? Então, quando a gente for ver a divisão, na aula seguinte, a gente vai ter que utilizar essa questão da operação inversa, né? A gente vai ver, vocês vão ver que a gente usa lá, acho que vocês já ainda lembram, né? Na hora da divisão, como é que a gente faz a divisão. Mas para hoje a gente vai ver aqui, né, para essa aula nós vamos ver aqui a multiplicação, tá bom? Então vamos lá, olha só. Então, multiplicação de números racionais, pessoal. Então diz, ó, para multiplicarmos números racionais na forma de fração, procedemos do seguinte modo. Primeiro, multiplicamos os números entre si, os numeradores. Vocês sabem, o professor Caio já deve ter falado, e vocês lembram que os números racionais, pessoal, é muito bom aqui a gente dar vocês relembram. Os números racionais são aqueles números que podem ser colocados na forma de fração, certo? Podem ser colocados na forma de fração. Só que esses números também, eles podem vir na forma decimal, que a gente vai ver que ao longo dessas aulas, na forma de fração, na forma decimal, né? A gente tem outras formas que é decimal infinito periódico, só que a gente aqui nessas aulas a gente vai se ater muito a essas operações, tá? Não muito na definição e na identificação, não. Porque vocês já passaram por isso, vocês já lembram bastante. Então a gente vai multiplicar os numeradores entre si e também multiplicar os denominadores entre si. Vocês lembram? Na fração, quando esse número está na forma de fração, como é que a gente faz a multiplicação? Multiplica os de cima, multiplica os de baixo, né? Os numeradores, que são os números que ficam em cima, na fração, e os denominadores, que são os números que ficam embaixo. E tem uma parte muito interessante que às vezes se esquece, que é essa terceira, ó. Aplicamos as regras de sinais da multiplicação em Z. Lembra a multiplicação aí que a gente viu? Vocês viram até nas operações que eu fiz alguns exemplos com vocês. Como é que é a regra da multiplicação no Z? Z é o conjunto dos números inteiros, né? Então, qual é a regra lá? Vocês lembram, né? Quando os sinais são iguais, o resultado da multiplicação é positivo. Se os sinais são diferentes, o resultado da multiplicação é negativo. Sinais iguais, resultado
positivo, sinais diferentes, resultado negativo. Isso aí a gente usa também. E a gente usa nos números racionais, a gente vai usar nos números irracionais, a gente vai usar nos números reais. Essa regra, ela é aplicada, né, nos conjuntos do Z até do Z para frente, né, do que vocês conhecem, né? Só não é usado nos naturais, porque os naturais, vocês lembram que eles não têm aquele sinal, né? Beleza, então vamos lá. Então, para a gente ver aí alguns exemplos, né? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente fazer aqui. Vamos fazer aqui eu e vocês, né? Então nós temos aí a letra A, mais 2/3 vezes menos 1/7. Então a primeira coisa, apesar da regra lá, dos 3 pontos que eu disse para vocês no slide anterior, ter lá o terceiro item ser a questão dos sinais, né? Da regra dos sinais da multiplicação, mas quando a gente vai fazer essa multiplicação, eu aconselho ser a primeira coisa que você faça. Primeira coisa que você tem que fazer é ver a questão do sinal. Então, esses dois números aqui, ó, tá positivo, tá negativo. Positivo, negativo, sinais diferentes. Então, o resultado vai ser menos. Muito bem. Então, ó, como eu disse, ó, multiplica numerador com numerador, de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 7, 21. E aí, pessoal, tem uma questão muito importante e muito que os alunos deixam passar às vezes, que é a questão da simplificação. Quando você está fazendo operações com números racionais, você precisa fazer essa simplificação quando for possível, claro. Esse primeiro exemplo aqui nosso, ele não é possível você simplificar, né? Porque simplificar, vocês lembram, dividir em cima e embaixo, né? O numerador e o denominador por o mesmo número, né? Diferente de 1, né? Claro, porque se a gente for dividir por 1, não vai simplificar, vai ficar a mesma coisa. Então, 2 e 21, ele não é divisível por um mesmo número, né? Ele não tem um número em comum que divide ambos. Mas vamos ver aqui na letra B, ó. Primeiro o sinal, né? Sinais iguais, então o resultado aqui vai ser positivo, né? Então, ó, 4 vezes 3, pessoal, é 12. E nós temos 15 vezes 2, pessoal, é 30, né? 15 vezes 2 é 30. Então, aqui, ó, 12 e 30, a gente consegue simplificar. E aqui a simplificação, ó, tem gente que tem facilidade na simplificação, que simplifica isso aí bem rápido, já descobre o maior número. Por exemplo, aqui eu posso simplificar esse número por 6. Por exemplo, o 12 dá para dividir por 6 e o 30 também dá para dividir por 6. Mas tem gente que não sabe simplificar por esses números maiores. O maior não tem problema. Você pode simplificar mais de uma vez até chegar. Como eu vou fazer aqui, ó. Eu nem vou simplificar por 6, eu vou simplificar por 2 primeiro, ó. Que eu estou vendo que os dois números eles são par. 12 é par e 30 é par, então dá para dividir por 2. Então vai ficar mais, né? Não pode esquecer o sinal. 12 por 2 é 6. 30 por 2 é 15. E aí, ó, 6 e 15 ainda dá para dividir por 3 agora, né? Não dá mais por 2, 15 não é par, a gente tem que lembrar que tem que ser os dois, né? A gente vai simplificar aqui agora por 3, porque 6 dá para dividir por 3 e 15 também dá por 3. 6 dividido por 3, sinal, não pode esquecer, né? 6 dividido por 3 é 2, 15 dividido por 3 é 5. Então pronto, ficou aí mais 2 quintos. E aí muita gente aí no 9º ano pergunta, professor, como é que a gente vai saber quando é que dá para dividir? Aí você tem que lembrar de um conteúdozinho lá do 6º ano, vocês aprenderam lá no 6º ano, os critérios de divisibilidade. Que nós professores a gente tenta, morre de ensinar para vocês lá, para vocês aprenderem, justamente para você não ter dificuldade nisso. Quando é que o número dá para dividir por 2? Quando é que o número dá para dividir por 3? Quando é que o número dá para dividir por 2, pessoal? Quando ele é par. Então, se eu tenho na fração dois números pares, o numerador e o denominador, então a gente vai simplificar por 2. Quando é que o número dá para dividir por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Quando é que o número dá para dividir por 5? Né, pessoal? Quando termina em 0 ou em 5. E assim sucessivamente. Tem os critérios lá no 6º ano. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Letra C. Letra C está interessante aqui, pessoal, porque 1/4 não tem sinal. Não tem sinal aqui 1/4, então é mais, né? A gente considera ele sendo mais. Então, sinais iguais aqui vai ser mais. E vamos lá, ó. Numerador com numerador, 1 vezes 6, 6. E aqui, 4 vezes 7, 28, pessoal. Olha aí, 6 é par e 28 é par. Então dá para simplificar por 2, né? Então vamos lá. Mais, né?
6 dividido por 2 é 3. 28 por 2, pessoal, é 14. 3 e 14 não dá para simplificar mais, beleza? E essa letra D é interessante. Essa letra D, ó, muita gente faz o seguinte aqui, ó. O que é que faz nessa multiplicação? Pega 7 vezes 6 e pega 8 vezes 6. Multiplica o 7 pelo 6 e o 8 pelo 6, porque desse lado aqui só tem 6, né? Mas aí você tem que lembrar, eu espero que vocês não cometam mais esses erros. Isso aqui acontece quando a gente está explicando, como eu disse lá no início, essa habilidade é uma habilidade do 7º ano. Quando a gente está explicando isso para os alunos do 7º ano, que aparece um exemplo desse tipo, eles querem fazer desse jeito. Colocar o 8, o 7 vezes o 6 e o 8 vezes o 6. Aí tem esse erro, né? Esquece, porque vocês sabem, vocês no 9º ano, acredito que já saibam, né? Que não aparece, mas embaixo do 6 aqui tem 1. O 6 é o numerador, o denominador do 6, ele é 1, né? Ele é 1. Então é 7 vezes 6 e é 8 vezes 1. Qual vai ser o sinal? O 6 não tem sinal, então é positivo, né? Então positivo com negativo, sinais diferentes, vai dar menos, menos, né? Então, multiplica 7 vezes 6, né? 7 vezes 6, pessoal, é 42, né? E 8 vezes 1 é 8. Dá para simplificar por 2, né, pessoal? Dá para simplificar por 2. É par os dois números. Então, vamos lá. Menos, esqueci aqui, né? Não pode, olha, isso aí não pode esquecer o sinal. É menos, certo? 42 dividido por 2, pessoal, vai dar 21. E 8 dividido por 2 é 4. 21 e 4 ainda dá para simplificar? Não, certo? Fica desse jeitinho aí, beleza? Então esses aí foram os exemplos dessas multiplicações com números racionais. Claro, agora eu vou botar uns exemplos aí para vocês fazerem, né? Já que vocês lembram, entenderam, agora vai ser a vez de vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá, os exemplos aí para casa para vocês fazerem aí. Tá bem aí esses 4 exemplos. Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem fazer. A gente volta já. Vamos lá.
Vamos lá. Isso daí é fácil, né, pessoal? Vocês fizeram aí com certeza bem fácil, né? Então vamos lá. Na primeira aqui, o sinal. Sinais diferentes, negativo e positivo, então vai dar negativo, né? 4 vezes 1, pessoal, é 4. 3 vezes 3 é 9. Então, 4 nonos. Não dá para simplificar, né? A gente não consegue aí fazer essa simplificação. Muito bem. Letra B, ó, de novo aqui apareceu 9, né? Então, lembrar que aqui é 9 sobre 1. E aqui o sinal positivo com negativo. Positivo com negativo, negativo. 9 vezes 5, pessoal, é 45. E 1 vezes 3 é 3. E aqui, pessoal, não só dá para simplificar, como dá para dividir. A gente sempre tem que prestar atenção, porque essas frações, toda fração, ela representa uma divisão. Então, quando a fração, o número de cima, o numerador, der para dividir pelo número de baixo, que é o denominador, a gente divide, apenas divide, mantendo o sinal, claro, né? Que vai ser menos 45 dividido por 3, pessoal, dá exatamente 15. Se você simplificou aí, você pode ter achado aí 15 sobre 1, né? Quando dá 1 embaixo, a gente nunca precisa colocar. Como vocês estão vendo aqui o 9, né? Esse 9 aqui, ele está aqui, a gente sabe que o 1 aí existe, não precisa colocar. Mas a gente sabe que ele está aí, certo? Então, se você simplificou, deu 15 sobre 1, menos 15 sobre 1, está correto. Você só precisa pagar aí o 1 para não colocar. Por exemplo, se for uma questão de marcar, não vai ter, por exemplo, 15 sobre 1, menos 15 sobre 1. Vai ter lá só menos 15. Então, você já sabe que é a mesma coisa, tá? Então, letra C. Vamos lá. Letra C, sinais iguais, né? Menos aqui. Então, dá positivo. Sinais iguais, quando multiplica, dá positivo, né? Então, vamos lá. 7 vezes 2, pessoal, é 14, certo? 4 vezes 14. 4 vezes 14, pessoal, é 56. 56. Veja, 14 e 56 é positivo, são positivos, então dá para simplificar por 2, né? Então, positivo. 14 por 2, pessoal, é 7. 56 por 2, pessoal, vai dar 28. 28 e 7, pessoal, dá para simplificar por 7, certo? 7. Então, vai dar positivo, né? 7 dividido por 7 vai ser 1. 28 por 7 é 4. Então, aí vai dar 1 quarto. Beleza? Positivo mais 1 quarto. Vamos lá. Na letra D, sinais são iguais, né? Multiplicação de números com sinais iguais, então vai dar positivo. 10 vezes 1, pessoal, é 10, certo? 3 vezes 5, pessoal, vai dar 15. 10 e 15 dá para a gente simplificar por 5, né? Por 5, muito bem. Então, 10 por 5 vai dar 2, sinal, né? Não pode esquecer, 2. E 15 por 5 vai dar 3. Então, deu aí mais 2 terços. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Olha, espero que vocês tenham acertado aí, né? Isso aí foi fácil. Agora, a gente vai ver aí, certo? A multiplicação de números racionais, só que agora vamos ver exemplos onde os números racionais aparecem na forma decimal. E agora, na forma decimal. Forma decimal, vocês sabem que os números decimais são aqueles números que têm vírgula, né? Números decimais. Eu coloquei aqui nos exemplos multiplicações que a gente consegue fazer de cabeça, tá? Por quê, ó? Se você não conseguir fazer de cabeça, acho que tem algumas aqui que a gente vai ter que fazer a continha. Mas a multiplicação, por exemplo, se eu quero multiplicar 324 vezes 7, você vai, faz a continha do ladinho. Então, nos números decimais é a mesma coisa. Qual é o problema dos números decimais, quando a gente está multiplicando números decimais? Qual é o maior problema? É onde colocar a vírgula. Porque se eu estou multiplicando dois números decimais, o resultado muito provavelmente vai ser o número decimal, né? Muito provavelmente. Só não vai ser quando a gente está multiplicando números inteiros, com decimal, mas enfim, você tem que prestar atenção na vírgula. Tem que prestar atenção na vírgula, é algo muito importante. Então, por exemplo, aqui eu tenho 0,3 vezes 0,4, certo? Então, não sei se vocês lembram, né? Ver vocês já viram, com certeza. Não sei se vocês lembram da definição aqui das casas decimais, né? Então, olha,
esse primeiro número que eu estou multiplicando, 0,3, ele tem uma casa decimal. E esse outro número que é 0,4, ele tem uma casa decimal. O que são as casas decimais? São os números que estão, a quantidade de números que estão à direita da vírgula, né? À direita da vírgula. Então, nesse 0,3 só tem um número à direita, então é uma casa decimal. No 0,4 tem um número à direita, que é o 4, então uma casa decimal. Então, olha, o resultado tem que ficar com duas casas decimais. Por quê? Porque soma as quantidades de casas decimais. Se o primeiro número tem uma casa, o segundo número tem uma casa, então o resultado tem que ficar com duas casas decimais, certo? Muito bem. Então, ó, passou aqui, né? Vamos lá. Então, olha, aqui a gente vai fazer a multiplicação, que é a multiplicação fácil. Qual é a multiplicação que a gente vai fazer? 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, vocês sabem que é 12, né? Muito bem. Então, vamos colocar aqui 12. Mas aí tem que ficar com duas casas decimais. Então, você tem que contar, ó. Esses dois números, cada número desses vai ser uma casa decimal. Então, 1 e 2. Então, você vai colocar a vírgula aqui. E, claro, na frente aqui tem que ter o zero, né? Então, vai ser 0,12. 0,12. Beleza? Vamos ver aí. Vocês já viram aí, né? Ó. Aqui, ó. Olha aí como esse número aí já apareceu o sinal. Esse primeiro aí, como eu queria falar mais da vírgula, eu não coloquei sinais. Na letra B eu já coloquei sinais. Então aqui qual vai ser a resposta? Menos, certo? Menos, porque o 1,2 ele tem um sinal aqui positivo e aqui é menos 0,02. Beleza. Aí agora vamos para casas decimais. Então, olha, esse primeiro número tem quantas casas decimais? Uma, que é o 2. Esse segundo tem quantas casas decimais? Duas, que é o 0,2. Então, o resultado, uma casa decimal desse e duas casas decimais desse, então vai ficar, dá 3, né? Vai ficar 3. Então, o resultado tem que ficar com 3 casas decimais, beleza? E aí a gente faz a multiplicação. Aqui a gente multiplica, pessoal, vejam só, faz a multiplicação agora como se não tivesse a vírgula. A gente já estudou a vírgula, tem que ficar com 3 casas decimais. Agora vamos lá. O que é que nós temos aqui? 1,2, 12, certo? E aqui nós só temos o 2. Então, 2 vezes 12 é quanto, pessoal? 2 vezes 12 é 24. Beleza? 24. Só que aqui, pessoal, nós temos duas casas decimais. E esse resultado aqui, essa resposta tem que ficar com quanto? 3. Então, a gente vai acrescentar mais uma para colocar a vírgula e acrescentar o zero. Então, vai ficar assim, ó, menos 0,024. 0,024. Ok? 3 casas decimais. As casas decimais são importantes. Vamos lá, letra C. Essa aqui é que a gente vai ter que fazer uma continha do ladinho, né? Porque ó, é 25 vezes 1,35, certo? Então, ó, esse número aqui não tem casas decimais, só tem esse aqui duas. Só tem esse aqui duas. Então, o resultado vai ficar com quantos? Com duas casas decimais. Quanto é esse resultado? Vamos ver aqui, ó. 1,35 vezes 25. Vamos fazer aqui a multiplicação, né? 5 vezes 5, pessoal, dá 25, vai 2. 5 vezes 3 dá 15, 15 mais 2 dá 17, fica o 7, vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6, né? Tracinho aqui no decimal. 2 vezes 5 dá 10, 0, vai 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 vai dar 7. E não foi nada, né? 2 vezes 1, 2. Pronto. Soma, aqui 5, aqui 7, né? 7 mais 0, 7. 7 mais 6, pessoal, vai dar 13, né? 13 foi 1, 1 mais 2, 3. Olha só, esse número aqui tem que ficar com quantas casas decimais? Duas, só essas duas aqui. Duas, ó. Então, contou aqui as duas, o 5 e o 7. Então, vai dar o quê? 33,75. Ok? 33,75. Então, olha, quando é uma multiplicação que você não consegue fazer de cabeça, você vai fazer a continha aqui do lado no esquema de multiplicação normal, como você aprendeu desde pequenininho, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, exemplos de fração com número decimal, certo? Quando a gente tem essa multiplicação, número decimal com fração, e aí, como é que a gente faz? Certo? Então, pessoal, isso depende muito da questão das alternativas, se for uma prova com alternativa e tal.
mas na maioria das vezes a gente transforma o número decimal em fração. Eu aconselho sempre meus alunos a transformar o número decimal em fração, que é o melhor jeito de você fazer essas multiplicações. E aí você tem que lembrar na definição, como é que a gente transforma o número decimal em fração? Lembrar sempre daquela questão da leitura, é uma questão que cai muito lá no 7º ano, é como se lê o número decimal. Por exemplo, nessa letra A aqui que nós temos aqui, ó, nós temos aqui 0,4. 0,4. 0,4 isso aí é o que, pessoal? É 4 décimos. 4 décimos. Então a gente vai reescrever isso aqui, ajeitando esses 4 décimos, colocando 4 décimos na forma de fração. E como é 4 décimos na forma de fração? 4 sobre 10, né? 4 décimos. Isso vezes mais 1/6. Pronto, aqui a multiplicaçãozinha de fração todo mundo sabe fazer, né? Tranquilamente. 4 vezes positivo e positivo vai ser positivo, né? 4 vezes 1 vai ser 4. E 10 vezes 6 é 60, né? A gente consegue simplificar aqui por 2. Primeiro. 4 dividido por 2 vai dar 2. 60 dividido por 2 é 30. A gente consegue simplificar por 2 de novo, né? 2 dividido por 2 é 1. 30 dividido por 2 é 15. Não esquecer aqui do sinal, certo? Então, a dica sempre é essa, você transformar o número decimal em fração. É muito melhor de trabalhar. Porque, por exemplo, ó, se você fosse transformar aqui 1/6 em número decimal, isso aí ia ser bem complicado, ia ser bem dificilzinho, acho que ia dar até uma dízima periódica, ia ser o número, então fica complicado. O ideal sempre é você transformar o número decimal em fração. E aí, ó, na letra B, o que é que nós temos aí na letra B? Na letra B nós temos aí menos 1/5, né? Menos 1/5, tá doido? 1,5, né? Tem nada de 1/5, é 1,5. Isso aí é 1 inteiro e 5 décimos. Mas como é que a gente transforma isso aqui em fração, pessoal? Vamos lá. Ó. Menos 15, né? Sobre 10. 15 sobre 10, certo? Vezes menos 5 sobre 9. Muito bem. Então, 15 sobre 10. Sobre 5 sobre 9, né? Então, pronto. Aqui a gente transformou, só é fazer a multiplicação. Sinais são iguais, então vai dar positivo. E aí, ó, 15 vezes 5, pessoal, é 75, certo? E 10 vezes 9 é 90, beleza? A gente pode simplificar aqui por 5, né? Simplificar aqui por 5 vai dar mais. 75 dividido por 5, pessoal, é 15. 90 dividido por 5 é 18, certo? 18. E a gente ainda consegue simplificar aqui por 3, que vai dar mais. 15 por 3 é 5, sobre 18 por 3 é 9. Mais 5 sobre 9. Beleza? Ok, pessoal? Muito bem. Então, essas daí foram as multiplicações dos números irracionais. Lá vai eu com o negócio de números inteiros. Dei aula na semana passada de números inteiros, fiquei com isso na cabeça, né? Mas esses são os números racionais. Então aí nós vimos a multiplicação de números racionais. Na próxima aula a gente vai ver a divisão de números racionais, tá bom? Então fiquem aí comigo, a gente volta já. E aí, pessoal, vamos lá, mais uma vez aqui, vamos dar continuidade aqui nossos estudos, nossas operações com números racionais, certo? Na aula anterior nós vimos a multiplicação de números racionais, nessa aula agora nós vamos ver a divisão de números racionais, certo? A gente vai dar uma explanação, ver alguns exemplos, como foi na multiplicação, e a gente vai ver alguns problemas nas aulas seguintes, a gente vai ver problemas envolvendo essas operações, tá bom? Então,
fiquem atentos, peguem aí o caderninho de vocês, anotem, façam as anotações. É muito importante aqui para que vocês aprendam, relembrem, né? Porque como vocês viram na aula anterior, essa habilidade é uma habilidade lá do 7º ano. E como eu já disse aqui também, nós estamos fazendo revisão nesse mês agora de janeiro. A gente está aproveitando para fazer essas revisões com vocês, com relação a essas habilidades, esses conteúdos que são mais vistos e mais cobrados e mais importantes assim para os estudos matemáticos aí futuros, tá bom? Então nós vamos lá, vamos aí para a nossa habilidade. Vocês já conhecem, já viram aí nossa habilidade, né? Nós estamos nessas aulas vendo essa habilidade F07MA28, que é compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias, certo? Então, como eu já frisei aqui, nós vimos na aula anterior a multiplicação, né? E agora nessa aula nós vamos ver a divisão de números racionais. E claro, para a gente fazer a divisão, pessoal, a gente vai precisar bastante da multiplicação, certo? Vocês devem lembrar como é que faz essa divisão de números racionais, então a gente vai precisar da multiplicação também, né? Então vejam só, divisão de números racionais. Então, para calcularmos o quociente de dois números racionais, em que o segundo é diferente de zero, claro, né? Procedemos do seguinte modo. Então, primeiro, multiplicamos o dividendo pelo inverso do divisor. Aí isso aqui ficou estranho, né? A gente vai ver isso com exemplos, tá? Aplicamos as regras da multiplicação de números racionais, certo? E as regras de números racionais eu coloquei aqui para vocês relembrarem, que a gente viu na aula anterior essas regras, né? Que a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então isso aqui é uma parte muito importante, pessoal, para a gente fazer divisão. Para a gente fazer divisão, a gente vai transformar a divisão em uma multiplicação. Vocês lembram disso, né? A gente transforma a divisão em uma multiplicação. Só que é uma multiplicação de quem? É o dividendo pelo inverso do divisor. Essa aqui é outra coisa interessante. O inverso do divisor. Dividendo, pessoal, é aquele primeiro termo, né? A primeira fração. E o divisor é a segunda fração. Então, vocês lembram dessa regra, né? Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Certo? E aí, como é uma multiplicação, a gente vai aplicar essas regrazinhas aqui, né? Que a gente já conhece, da multiplicação de fração, certo? Vamos ver isso aí com um exemplo, pessoal. Ó, primeiro, vamos ver aí, ó, letra A. Menos 2/5 dividido por mais 5/7, certo? Então, toda vez que aparecer uma divisão de fração, você tem que lembrar que a gente primeiro vai transformar ela em uma multiplicação, certo? Em uma multiplicação. Como? Você repete a primeira fração. Quem é a primeira fração aqui, pessoal? É menos 2/5, certo? Então, a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso, pessoal, ó, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, certo? Então, vai ser mais 7/5, certo? Era 5/7, ficou 7/5, beleza? E aí, aqui agora ficou a multiplicação. Multiplicação, nós vimos na aula anterior, vocês sabem fazer isso aqui facilmente, né? Então, primeira coisa na multiplicação, sinais aqui são diferentes, então o resultado vai ser menos, certo? E aí, ó, 2 vezes 7, pessoal, 14. 5 vezes 5, 25, ok? Essa fração a gente não consegue simplificar, não dá para simplificar essas frações, beleza? Não dá. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Aqui um modo interessante, pessoal, porque essa divisão, ela não necessariamente pode vir só com o símbolo de divisão, né? Ela pode vir uma fração, isso aqui, ó, fração por fração. Por isso que eu disse, até falei na aula anterior, e essa é uma definição que vocês já devem conhecer, vocês sabem que toda fração, ela representa uma divisão. Então, você tem que prestar muita atenção aqui, ó, onde é que está o tracinho maior, ó. O tracinho maior está aqui, ó.
Então isso aqui significa que é o quê? Que é mais 7 sextos dividido por mais 2 terços, certo? Mais 7 sextos dividido por mais 2 terços. Você tem que prestar atenção sempre onde é que está esse tracinho maior, porque ele é que vai indicar aí a divisão que você tem que fazer, tá bom? E agora para montar eu vou montar ela desse jeito aqui com o símbolo. Eu vou montar porque desse jeito eu acho mais fácil, né? Então, como é que vai ser aqui, ó? Deixa eu montar aqui com o símbolo, ó. Vou montar aqui, ó, mais 7 sextos dividido, certo? Por mais 2 terços, ok? Então, como é que isso aqui vai ficar para resolver? Vamos transformar numa multiplicação, né? Repete o primeiro termo, que é 7 sextos, a primeira fração, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Mantém o sinal e inverte, né? 3 sobre 2, 3 meios, né? Era 2 terços, fica 3 meios. Multiplicando, vai dar mais, os sinais são iguais, né? 7 vezes 3, pessoal, 21. 6 vezes 2, né? 2 vezes 6 é 12. Isso aqui sim dá para simplificar por 3. Sinal de mais, né? 21 dividido por 3, pessoal, é 7. 12 por 3 é 4. Opa! 4. Certo? Então aí deu 7 quartos. 7 quartos tranquilo, né? Muito bem. A letra C, pessoal, e essa divisão aí, certo? Mesma coisa. Qual é o problema? A segunda fração aqui, que é a que você precisa do inverso, tá só o menos 2. Lembrar sempre que embaixo do menos 2 aqui tem 1. Então, como é que vai ficar? Repete a primeira fração, 4 nonos, multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso? Sinal permanece, né? 1 meio, ok? Tá aqui só o 2, mas embaixo do 2 tem 1, então 1 para cima, 2 para baixo. Invertemos, ok? Muito bem, então muita gente tem dúvida na hora de fazer e de inverter esses números aí, certo? Muita gente tem dúvida. Cuidado, pessoal. Então, vamos lá. Multiplicação, né? Sinais iguais vai ficar positivo. 4 vezes 1 é 4. 2 vezes 9 é 18. Aqui a gente consegue simplificar por 2, né, pessoal? Vai ficar positivo. 4 por 2 é 2. 18 por 2 é 9. Não dá para simplificar mais, certo? Então, fica deste jeitinho aí. Então, essa questão de inverter a segunda fração, pessoal, ela é muito importante na hora de fazer essa divisão. E, claro, você está vendo aqui que a divisão, muito importante a multiplicação, porque a gente transforma a divisão em uma multiplicação, certo? Então, vamos lá. Agora, vamos ver vocês aí. Exemplos aí para vocês fazerem em casa. Temos aí essas três letrinhas aí para vocês tentarem fazer. Eu vou dar aí uns 3 minutinhos aí para vocês fazerem. A gente volta já. Vamos lá.
volta, vamos lá. E aí, conseguiram? Conseguiram, né, pessoal? Essa questãozinha aqui é bem simplesinhas aí para vocês, né? Cuidado aí na letra C, né? Cuidado aí na letra C é interessante. Mas vamos lá, letra A. Então, vamos fazer aí essa divisão. Então, repete a primeira fração, mais 1/8, vezes, transformou na multiplicação, né? Inverte a segunda, mais 6/5, 6/5. Beleza? Sinais iguais, né? Na multiplicação, dá mais, multiplica 1 vezes 6, 6. 8 vezes 5, né, pessoal? 8 vezes 5 é 40. A gente simplifica aqui por 2, dá para simplificar por 2, né? Vai dar mais. 6 por 2 é 3, 40 por 2 é 20, certo? Muito bem. Espero que tenha dado certo aí para vocês. Letra B. De novo, repete a primeira fração, que é 10 terços, certo? Multiplica pelo inverso, menos, né? Mantém o sinal, 6/1. Ok? 6/1. Então, vamos lá. Sinais diferentes na multiplicação vai dar menos, multiplicando. 10 vezes 6, pessoal, é 60. 3 vezes 1, né? É 3. Olha aí. Isso aqui dá para dividir, né? 60 dá para dividir por 3, né, pessoal? Então, vai dar quanto? 20. Repete o sinal aí de menos. O sinal, ele mantém todo o tempo. Não pode esquecer esses sinais, né? Não esqueça esses sinais. Muito bem. E na letra C, pessoal? A letra C é interessante. A letra C, olha, veja aí onde é que está, ó. Esse número aqui em cima... Cadê? Tá aqui. Esse número aqui em cima, o mais 3, né? Nem fração não é. É o mais 3 dividido por menos 9/8, né? 9/8. Então, deixa eu reescrever aqui, ó. Vai ficar o quê, pessoal? Ó, vai ficar mais 3 dividido por menos 9/8, 9/8. Beleza? A divisão é essa, tá? Então, repete a primeira fração, que é mais 3. Aí você vai dizer, ah, professor, isso aí não é uma fração. Embaixo do 3 tem 1, certo? Multiplica pelo inverso da outra. 8 nonos. Menos, não pode esquecer o sinal, né? Muito bem, então vamos lá. Multiplicando, sinais diferentes, vai dar menos. 3 vezes 8, pessoal, é 24. E 1 vezes 9 é 9. Isso aqui, 24/9, pessoal, dá para simplificar por 3, né? Então, mantém o menos, não pode esquecer. 24 dividido por 3, pessoal, vai dar 8. E 9 dividido por 3 é 3. Então, aí vai dar 8 terços. Ainda não tinha feito esse desenhozinho aí, né? Ficou bonitinho. Então, 8 terços aí é o resultado simplificando. Beleza? Tudo bem, espero que tenham conseguido. Vamos lá. Vamos agora ver essas divisões, pessoal, com números decimais. E agora, pessoal? Vamos ver agora essas divisões com números decimais, tá? Eu também coloquei aqui divisões de números que sejam possíveis de dividir, justamente para a gente não precisar, porque muitos de vocês aí têm dificuldade na hora de fazer divisões. Eu botei aqui divisões que dá para você fazer de cabeça, são divisões exatas, que são mais tranquilas, tá bom? Então, olha, para a gente fazer divisão, ó, a regra principal para você fazer divisão de números decimais, quando a gente estava dividindo números decimais, pessoal, é o quê? Os números decimais, os dois números que a gente está dividindo, eles têm que estar com a mesma quantidade de casas decimais. Se o primeiro número está com uma casa decimal, o segundo ele tem que estar com uma casa decimal. Se o terceiro ele está com duas, se o primeiro está com 2 casas decimais e o segundo está com uma casa, então a gente tem que ajeitar. A gente não pode começar a divisão sem fazer esse ajeitamento, certo? E a gente vai ver como é que faz esse ajeitamento. Vocês já sabem, mas a gente vai rever aqui, tá? Então vamos ver aqui, ó, nosso primeiro exemplo. Menos 1,2 dividido por mais 0,3, certo? Divisão aqui, fazer essa divisão, pessoal, isso aqui vai dar menos, né? O sinal. Por quê? Sinais diferentes, né? É menos 1,2 e é mais 0,3. Sinais diferentes, resultado dá menos. E aqui, ó, aqui a gente não tem problema,
certo? Que a gente não tem problema. Porque o 1,2 tem uma casa decimal, o 0,3 tem uma casa decimal. Então só basta você dividir como se não tivesse vírgula. Então o primeiro número, se não tivesse vírgula, é 12, o segundo número é 3. 12 dividido por 3 é quanto, pessoal? É 4. 4. Então, menos 1,2 dividido por 0,3, isso aí vai dar menos 4. Tranquilo, né? Fácil, né? Tenho certeza que vocês acharam. Qual é o problema? Quando a gente tem isso aqui, ó. Quando a gente tem como essa letra B. Vejam aí, que é mais 1,6 dividido por 0 mais 0,04. Veja, 1,6 só tem uma casa decimal e 0,04 tem duas casas decimais. E agora? Pessoal, olha, a gente não consegue, como é que você tem que ajeitar, fazer o ajeitamento que a gente chama, né? Você tem que acrescentar o número que está com menos casas decimais, porque a gente não pode tirar casas decimais do número que tem mais. Por exemplo, a gente não pode tirar uma casa decimal do 0,04. O que é que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar casas decimais no 1,6, que é quem tem menos. Então, você sempre tem que olhar quem tem menos casas decimais. No caso aqui é 1,6, certo? Então, você tem que acrescentar quantas casas decimais para ficar igual ao 0,04? Uma, porque 1,6 tem uma casa, 0,04 tem duas casas. Então, a gente vai acrescentar uma casa decimal. Aí você vai dizer, como, pessoal? Como, professor, que a gente vai acrescentar uma casa decimal? Basta acrescentar 0. Fácil, né? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar... dividir, ó, olha só, dividir mais 1,6 por 0,04 é a mesma coisa que dividir mais 1,60 por, né, claro, mais 0,04. Então, aqui essa divisão é a mesma. E aí, agora você imagina, pronto, ó, esse número aqui, ó, tem duas casas decimais, esse número tem duas casas decimais. Então, a gente faz a divisão. Agora a gente faz a divisão como se não tivesse casas decimais. Dá uma divisão exata? Dá. Ó. Aqui é 160, né? Sem a vírgula. E aqui é 4. 160 dividido por 4, pessoal. Isso aí vai dar 40. E o sinal é positivo, né? Vai dar 40, certo? Como eu disse para vocês, aqui a gente colocou números que a divisão seja exata, justamente para você entender que o critério é você igualar a quantidade de casas decimais, beleza? Mas vamos ver aqui, ó, na letra C. Na letra C já é uma divisão mais interessante, divisão bem mais interessante, que não é exata, você não vai conseguir... Não, mas ainda vai dar para fazer exata, vai dar para fazer exata, vocês vão ver que vai dar um número exato, bem interessantezinho. Mas olha só, nós temos aí 0,18 dividido por 0,005. Vejam, esse número aqui tem duas casas decimais, esse número aqui tem 3. Então, o que é que a gente tem que fazer? Acrescentar uma casa decimal aqui. Então, vejam só, vai ficar, ó, vou botar em parênteses, menos 0,180, certo? Dividido por 0 menos, né? Faltou aqui, não pode esquecer o sinal, menos 0,005. Então, vejam só. Estão com a mesma quantidade de casas decimais. Então, só basta fazer a divisão como se não tivesse casa decimal. Então, nós temos aqui nesse primeiro 180 e nesse aqui 5, né? 180 dividido por 5, pessoal. Olha só. 180 dividido por 5. 1 não dá 18, né? 18 por 5 dá 3. 3 vezes 5 é 15. 15 para 18 sobra 3. Baixo 0. 30 dividido por 5 é 6, né? 6 vezes 5 é 30. Para 30 não sobrou nada. Então aqui vai dar 36. Positivo ou negativo? Positivo, né? Eu esqueci aqui o sinal, não pode esquecer. 36. Ok? Tranquilo, fácil de fazer, né? Aprendeu a regra da divisão, mesma casa decimal, tranquilo, né? Olha só a letra D, ó. 8 dividido por 0,4, menos 0,4. 8 nem casa decimal não tem, né?
mas a gente pode acrescentar. Então aqui vai ficar o quê? 8,0, tá aí, uma casa decimal, dividido por menos 0,4. Então, ó, sem a vírgula, agora a gente olha sem a vírgula, 80, aqui 4. 80 dividido por 4 vai dar 20. Positivo ou negativo? Tá danado para esquecer esse sinal, né? Negativo, né? 20. Porque aqui é positivo, isso aqui é negativo. Sinais diferentes vai dar negativo, certo? Então, essa daí é a questão da divisão. Lembrar das casas decimais, tá, pessoal? Vamos ver aí vocês, se vocês conseguem fazer. Eu botei aí 3 rapidinho aí para vocês tentarem fazer aí. Vamos lá, a gente volta já. Vai lá, pessoal. De volta, vamos lá? Vamos lá, pessoal, olha. Como a gente fez aí nos exemplos, né? A e a B vai ser fácil. A letra C que você vai ter que fazer uma divisãozinha bem interessante, né? Mas é tranquilo, dá pra gente fazer facilmente. Então vamos lá, ó. Mais 2,4 dividido por menos 0,08, certo? 0,08. Então aqui tem uma casa decimal, esse aqui tem duas. Então a gente vai ter que acrescentar nessa primeira, né? Então vai ficar mais 2,40, né? Aumenta um zero, dividido por menos 0,08. Pronto. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, positivo e negativo, sinais diferentes, vai dar uma multiplicação, divisão, né? No caso, menos.
E aqui, ó, 240 dividido por 8, né? A gente faz a divisão como se não tivesse a vírgula. 240 dividido por 8. Você pode ir lá no cantinho fazer divisão, né? Mas aqui 240 por 8, pessoal, vai dar 30. Beleza? Muito bem. Na letra B, ó, aqui nem vírgula não tem, né? Esse aqui tem uma casa decimal. Então, nós fizemos exemplo desse, né? Então, aqui vai ficar o quê? 6,0, né? A gente acrescenta aí, né? Para ficar com uma casa decimal. Dividido por menos 0,5. Pronto, esse aqui tem uma casa decimal, esse aqui tem uma casa decimal. Fazendo a divisão, sinais positivo com negativo, né? Sinais diferentes vai dar negativo. 60 dividido por 5, divide como se não tivesse a vírgula. 60 dividido por 5 é 12. Beleza? A letra C é que fica interessante, né? Faltou aqui eu fechar o parênteses aqui, né, pessoal? Vocês viram aí? Faltou aqui fechar o parênteses. Muito bem, ó. Então, ó, o 1,44 está com duas casas, esse aqui está só com uma. Então, a gente tem que acrescentar nesse aqui agora, ó. Então, vai ficar, ó, menos 1,44 dividido por 0, menos, né? Não pode esquecer o sinal. Menos 0,60. Né, ó? Duas casas decimais agora. E aqui, duas casas decimais. Então, a gente divide como se não tivesse vírgula. Como é que vai ser essa divisão, pessoal? 144 por 60, né? 144 dividido por 60. Então, vamos lá. 144 dividido por 60. Como eu disse, não é divisãozinha simples, né? Dividir aqui divisão por dois números já complica, né? 144 por 60, pessoal, dá 2. Por quê? 2 vezes 60, vocês sabem que é 120. 120 para 144 sobra 24. E aí você sabe, ó, 24 não dá para 60. O que é que a gente faz? Acrescenta um zero aqui e aqui a gente coloca vírgula, né? E aí 240 por 60, agora aqui dá, né? Que vai dar exatamente 4, né? 4 vezes 60 é 240. Para 240 não sobrou nada, beleza? Então aqui vai dar o quê? 2,4. Que a gente pode ter aí uma divisão também por 4, um número decimal, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Relembrado dessa atividade. E aí, nas próximas aulas, nós vamos fazer apenas problemas envolvendo essas operações com números racionais, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência do professor Robert. Na aula passada, a gente revisou bastante sobre a origem da vida na Terra, não o tanto que deveria ser, mas sobre a origem da vida na Terra e também sobre a evolução, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai revisar agora genética, tá bom? Então, vamos lá. Todas as questões dessa aula, gente, eu retirei do nosso livro. Não tenho certeza se todas, mas com nada, a esmagadora maioria. A primeira questão, gente, pede o seguinte. Aliás, antes de falar da primeira questão, gente, esses daqui são os conceitos de genética. Você não vai se deparar com uma questão perguntando o que é uma célula haploide. Isso não em vestibular, tá bom? Na nossa revisão a gente vai ver um pouco. Não vai te perguntar o que é uma célula, o que é um homozigoto, não vai te perguntar o que é um genótipo, não vai. Isso não vai ser cobrado em vestibular, não vai ser cobrado em nenhuma prova tão importante. Mas vocês precisam saber destes conceitos, tá bom? Esses conceitos aqui, gente, vão ajudar vocês a responder as questões, tá bom? Então, eu vou enviar essa imagem aqui para os seus professores e vou pedir para que ele passe essas imagens aqui para vocês, tá bom? Uma coisa que eu deixei de falar na aula passada foi o seguinte, gente.
Caso vocês não tenham recebido o vídeo lá que eu falei sobre a resenha do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, por favor, fale com o seu professor ou entre em contato comigo no Instagram que eu passo esse vídeo para vocês, tá? Esse vídeo é um vídeo muito importante para vocês compreenderem a importância deste conteúdo, tá bom? Da evolução. Isso também vale para essa imagem aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira questão. Aí a gente vai respondendo as questões e vai voltando para a imagem, tá? Porque a imagem ajuda a responder basicamente todas as questões. Na espécie humana, assim como em outras, há células diploides e células haploides. Se você vem aqui, ó, aqui tem diploide, que é célula que contém o número total de cromossomos que o genoma da espécie determina. E a célula haploide é a célula que contém metade dos cromossomos do genoma de uma espécie. Normalmente são células genéticas, aliás, gaméticas, né? São as células do gameta. Tá bom? Então essa daqui é a definição. Agora vamos lá. Cite uma importante diferença entre célula haploide humana e uma célula diploide humana. A diferença que a gente pode citar, gente, é a seguinte. Na célula haploide, como ela é uma célula gamética, né, a célula dos gametas, o que são mesmo os gametas são as células de reprodução. Quanto a nós, seres humanos, a gente tem o espermatozoide e o óvulo, que tem 23 cromossomos no espermatozoide e 23 cromossomos no óvulo. Ou seja, metade do nosso genoma. O nosso genoma, gente, ele tem 46 cromossomos, né? Como vocês já viram anteriormente. Quanto à célula diploide, gente, ela é uma célula chamada eucariótica. Essa daqui é um exemplo de célula eucariótica do ser humano, que possui, 46 cromossomos, tá bom? Então, basicamente, a resposta da letra A pode ser mais ou menos essa. A célula haploide tem 26 cromossomos, que é metade do lote total encontrado nas células diploides, que é de 46 cromossomos. Isso daqui vale para os seres humanos. Existem outros animais que não obrigatoriamente têm 46 cromossomos, tá bom? Tem até uma questão aí do livro que fala sobre o cavalo, que são 42, salvo engano, são 42 cromossomos na célula diploide. Se uma célula diploide tem 42, que é o exemplo lá que eu dei para vocês, tem 42 cromossomos, na célula haploide vai ter o quê? Vai ter metade. Então, a metade de 42 é 21, tá bom? Então, isso daqui, gente, vale para todos os animais, tá bom? Para todos os animais. Não de ter 46 cromossomos, mas que a célula haploide tem metade dos cromossomos que tem numa célula diploide, beleza? Pronto, a letra B pergunta, quais são as células haploides humanas? Gente, as células haploides são aquelas células que possuem 23 cromossomos. No ser humano, as únicas que possuem isso são 23 cromossomos nos machos e 23 cromossomos nas fêmeas, tá bom? Então, 23 nos machos e 23 nas fêmeas, tá bom? Célula haploide tem metade do que tem uma célula diploide. Então, a letra B é quais são as células haploides humanas, espermatozoide e óvulo. Letra C, quais são as células diploides humanas? Todo o resto. Tirando essas daqui, todo o resto são células diploides. A letra D, qual desses dois tipos de células, haploides ou diploides, tem participação direta no processo de fertilização? Gente, isso daqui é fácil, né? O processo de fertilização do ser humano é quando o espermatozoide, aquela coisa bonitinha lá, né? O espermatozoide, ele encontra o óvulo, aí ele fecunda, aí os dois formam o que a gente chama de ovo ou zigoto e por aí vai, né? Então, quem é que participa do processo de reprodução? As células haploides, tá bom? Então, a resposta da B, C e D ficariam mais ou menos assim. A B são os gametas, são exemplos de células haploides. As demais células do corpo, na letra C, né, que pergunta quais são as células diploides, que eu até falei para vocês, é todo o resto. Todo o resto das células do nosso corpo são células diploides, exceto
exceto os gametas. E a letra D pergunta qual é o tipo de célula que participa do processo de reprodução, haploide ou diploide. São as células haploides, o espermatozoide e o óvulo, beleza? Primeira questão é tranquilinha. Segunda questão, um zigoto é uma célula haploide ou diploide? Explique. Gente, seguinte, esse daqui, gente, é um zigoto. É uma imagem de um zigoto. Eu acabei de falar para vocês que o encontro de um espermatozoide com o encontro de um óvulo, o espermatozoide vai fecundar o óvulo, aí vai formar vai formar o que a gente chama de ovo ou zigoto. O espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Ambos unidos vão formar quantos cromossomos? 46 cromossomos, que é o total do ser humano, né? E quando tem 46 cromossomos, no caso do ser humano, é o que a gente chama de célula diploide. Então, o zigoto, ele é uma célula diploide, tá bom? Ele é uma célula diploide, pois resulta da junção de 2 lotes de haploides de cromossomos, um de cada gameta. Um do macho e outro da fêmea, beleza? Então, a resposta da segunda é essa. Terceira. Nas células diploides do seu corpo, do meu, de todo mundo, quase todo mundo, há 46 cromossomos, né? Por que quase todo mundo? Porque existem algumas mutações genéticas, né? Nas células diploides do seu corpo, há 46 cromossomos. Letra A. Quantos deles são heranças do seu pai e quantos são heranças da sua mãe? Vamos responder logo a letra A. Então vamos lá, gente. Do papai veio o espermatozoide, que tem 23 cromossomos. Da mamãe veio o óvulo, que tem 23 cromossomos, que ambos unidos formaram 46 cromossomos, ou seja, você, né? Então, a terceira questão, eu vou até mostrar para vocês aqui, gente, o processo de desenvolvimento embrionário. Aqui, inicialmente, você tinha o óvulo, aí você tem o óvulo, 23 cromossomos, e aí você teve a fertilização pelos espermatozoides, mais 23 cromossomos. Ambos unidos formaram o ovo ou zigoto. Tá aqui o zigoto, ó. Aqui tá o zigoto, que tem 46 cromossomos, que aí depois de muito tempo sofreu fenômenos de clivagens. O que são mesmo clivagens? São as divisões iniciais das células embrionárias, tá bom? Que esse ovo ou zigoto aqui é uma célulazinha que se transformou em 2, que se transformou em 4, que se transformou em 8 e assim sucessivamente até formar trilhões de células, que é você, tá bom? Essa é a resposta da letra A. Letra B. No seu corpo há centenas de trilhões de células diploides. Acabei de falar isso, né? Explique como é possível que todas elas possuam cópias desses cromossomos que você herdou de seus pais, se nos gametas deles que participaram da fecundação haviam cromossomos suficientes apenas para a formação do zigoto, ou seja, de uma única célula. E aí, como é que uma célula se transforma em trilhões, em centenas de trilhões de células? A resposta seria mais ou menos essa daqui, gente. Todas essas células se originaram de divisões celulares sucessivas a partir do zigoto. É o que eu acabei de falar, ó. Aqui, inicialmente, você tinha o zigoto, que aí sofreu clivagens, que são as divisões iniciais no desenvolvimento embrionário. E uma célulazinha se transformou em 2, que se transformou em 4, que se transformou em 8, e assim sucessivamente até formar centenas de trilhões de células, que é você. Um detalhe, gente, existem 2 tipos de divisão de célula, a mitose e a meiose. Eu não vou testar sofrimento porque vocês vão estudar isso aqui bastante lá no ensino médio, tá? Mas eu posso adiantar para vocês que essa divisão aqui é do tipo mitose, tá bom? Em que uma célula com 46 cromossomos, após sofrer a divisão, continua com 46 cromossomos. No ensino médio, vocês vão entender como é que isso ocorre, tá bom? Eu não vou me ater muito a isso não, até mais porque não é o foco, tá bom? Então, continuando aqui.
A cada vez que a célula diploide sofre divisão, ela origina duas novas células diploides. Os cromossomos da célula original são copiados, literalmente copiados, é Ctrl+C, Ctrl+V. E um lote de 46 cromossomos existirá em cada uma das células resultantes da divisão. Tá bom? Então é dessa forma aqui que inicialmente uma célulazinha se transforma em centenas de trilhões de células. Beleza? Então vamos lá, quarta questão. A expressão alelos e a expressão cromossomos homólogos significam a mesma coisa? Explique. Bem, gente, a partir daqui eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá bom? Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundinhos. Então vamos lá, gente. Quarta questão. Observem essa imagem. Aqui você tem cromossomos homólogos. Azão, Bzão, Azão, Bzinho. Aliás, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Esse Azão e esse Bzão e esse Bzinho, gente, são o que a gente chama de alelos. Tá? Então, só por essa imagem aqui já dá para saber que eles não estão falando da mesma coisa, tá bom? Mas, professor, o que é um cromossomo homólogo e o que é um alelo? Vamos voltar lá para o começo? Pronto. Vamos procurar aqui. Vamos procurar alelo. Pronto. Genes alelos. São formas alternativas do mesmo gene que ocupam o mesmo loco nos cromossomos homólogos, tá? Aí você me pergunta, professor, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos com formato e tamanho similar e que possuem o mesmo locus gênico, que eles são encontrados aos pares. Então, só por essa definição, gente, você já vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? O conjunto de genes vai formar os cromossomos. Dois cromossomos unidos vão formar os cromossomos chamados cromossomos homólogos, tá bom? Então, na verdade, eles não são a mesma coisa, tá bom? E a diferença é a seguinte: os cromossomos homólogos, eles são pares de cromos, ou de genes, né? De uma célula que contém a mesma sequência de genes. Os alelos, eles vão ser genes que ocupam o mesmo local nos cromossomos homólogos. Um alelo em cada cromossomo do par, tá bom? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Vamos agora para a quinta questão, que diz o seguinte. Considerando apenas o sistema sanguíneo ABO, existe um tipo de sangue que é conhecido como doador universal, pois pode ser transfundido para indivíduos dos demais grupos. Existe, entretanto, um tipo de grupo sanguíneo conhecido como receptor universal, pois indivíduos desse grupo podem receber doações de todos os demais grupos. Consultando a tabela mostrada no capítulo 10 do nosso livro, conclua qual dos tipos sanguíneos AB, A, B ou O é o letra A, doador universal, e letra B, o receptor universal. Bem, essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundos e vou deixar para vocês a tabela aí do capítulo 10 para auxiliar na resposta, tá bom? Então vamos lá, gente. Essa questão aqui, ela está pedindo para você considerar apenas o sistema sanguíneo ABO. Então a gente vai esquecer, né, para essa questão aqui, o RH, tá bom? Então vamos lá. Quanto ao doador do sistema ABO,
Você pode perceber aqui nessa tabelinha, gente, que o O, ele pode doar para todos, ó. Ele pode ser doador do AB, pode ser doador do A, pode ser doador do B e pode ser doador do O. Então, o tipo sanguíneo O, ele é considerado o doador universal, tá bom? Então, a letra A, doador universal, é o tipo sanguíneo O. E aí a letra B pede o receptor. Agora vamos aqui para o receptor. O tipo de sangue AB, ele pode receber sangue do AB, do A, do B e do O. Então, o que é considerado o receptor universal é o tipo sanguíneo AB. Então, a resposta ficaria mais ou menos assim, ó. A tabela do item 10, do capítulo 10, mostra que o tipo sanguíneo no sistema ABO, que pode ser doado a todos os demais tipos, é o tipo O, tá? Considerado doador universal. E da letra B, o tipo sanguíneo no sistema ABO, que pode receber sangue doado de todos os demais, é o tipo AB, tá bom? Então, doador universal, O. Receptor universal, AB, beleza? Vamos agora para a sexta questão, que diz o seguinte. Imagine que um médico tenha que fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo. No banco de sangue do hospital, dispõe-se de sangue do tipo AB negativo, A positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Consulte as tabelas fornecidas no item 10 desse capítulo e conclua qual ou quais deles podem ser empregados na transfusão. Essa daqui, gente, é um pouquinho mais complicada, por isso eu vou dar para vocês 1 minuto e meio, tá bom? Já eu volto com a resposta e vou deixar com vocês a tabela. Então vamos lá, gente. A questão ela está dizendo que um paciente precisa do sangue A negativo. E aí tem esses sangues aqui disponíveis. Vamos ver logo qual o tipo de sangue um paciente do grupo A pode receber. Depois a gente vê do negativo, tá bom? Do RH negativo. Mas vamos com calma. O grupo A, ele pode receber sangue do grupo A e do grupo O, tá bom? Ele não pode receber nem do B e nem do AB. Opa. Então a gente já pode descartar aí o AB negativo, o B negativo, tá bom? Sobra pra gente o A positivo, o O positivo e o O negativo. Pronto. Dito isso, vamos agora para o RH. Quanto ao RH, gente, o RH negativo, aqui ó, receptor, tá bom? O RH negativo, ele não pode ser receptor de um sangue do tipo RH
positivo, tá bom? Ele só pode receber sangue de um RH negativo. Então, a gente elimina aí o A positivo e o O positivo. Só vai sobrar o O negativo. Então, essa pessoa aqui, o único tipo sanguíneo que ela pode receber é o O negativo, tá bom? Então, a resposta ficaria mais ou menos assim. Consultando uma das tabelas, verifica-se que um paciente de sangue A pode receber sangue do tipo A e do tipo O. Foi o que a gente verificou. Consultando a outra tabela, verifica-se que um paciente RH negativo pode receber apenas sangue RH negativo. Portanto, das opções oferecidas, o paciente pode receber somente sangue O negativo, tá bom? Tranquilo? Deu para entender, né? 7ª questão. Qual a diferença entre o modo como formam gêmeos monozigóticos e gêmeos dizigóticos? Então vamos lá, gente. Mono. Mono é um prefixo que significa basicamente um, tá? Zigóticos vem de zigoto. Então, gêmeos que vieram de um zigoto. E gêmeos dizigóticos. Di é um prefixo que significa dois, tá? Dizigóticos. Ou seja, dois zigotos. Gêmeos que vieram de dois zigotos. Dito isso, acho que dá para vocês inferirem a resposta. Eu vou dar para vocês 30 segundos. Então vamos lá, gente. Para responder essa 7ª questão, eu vou pedir auxílio de uma imagem que inclusive é uma imagem de uma questão da prova da Universidade Estadual do Amazonas, de uma questão que caiu lá em 2015. Então vamos lá, gente. Inicialmente, você tem aqui um espermatozoide e você tem um óvulo. O espermatozoide fecundou o óvulo, foi formado então um zigoto. Só que esse zigoto, gente, ele sofreu de certa forma alguma alteração e aí foram criados, em vez de um indivíduo, foram criados dois indivíduos. Dois indivíduos que vieram de um mesmo zigoto, tá bom? Então, quando a gente tem uma gravidez de 2 ou mais, a gente chama de gêmeos, né? Aliás, de 2, né? Vamos trabalhar aqui só com 2. De gêmeos, como eles só vieram de um zigoto, a gente chama de gêmeos monozigóticos. E nesse caso aqui, gente, obrigatoriamente, esses gêmeos aqui, eles têm que ser do mesmo sexo, tá bom? Porque eles têm exatamente o mesmo gene, as mesmas características genéticas, tá? Então, por exemplo, gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos vieram somente de único zigoto, tá? Porque eles têm exatamente o mesmo material genético, tá bom? Então, gêmeos monozigóticos formam exclusivamente indivíduos do mesmo sexo e são idênticos, tá bom? Agora, quando você tem dois óvulos, tá? Dois óvulos podem ser fecundados por dois espermatozoides. E aí vai formar dois zigotos. Cada zigoto vai formar um indivíduo diferente. Esse espermatozoide, ele não tem obrigatoriamente os mesmos genes desse, que por sua vez esse óvulo não tem exatamente os mesmos genes desse. Então, esses gêmeos aqui, ó, eles não obrigatoriamente são idênticos. Na verdade, eles não são idênticos de forma alguma. E pode acontecer de eles não serem do mesmo sexo, tá bom? E aí vai formar, quando você tem dois zigotos formando os dois indivíduos, você tem o que a gente chama de gêmeos dizigóticos, ou gêmeos fraternos, ou gêmeos bivitelinos, tá bom?
Então, a resposta seria mais ou menos essa daqui, ó, uma resposta enorme, e eu vou resumir um pouco. Os gêmeos monozigóticos originam-se de um mesmo zigoto. Durante a sequência das divisões celulares, a partir desse zigoto, o conjunto de células divide em dois conjuntos e cada qual origina um embrião. Já os gêmeos dizigóticos formam-se a partir de dois óvulos provenientes de um mesmo período ovulatório, cada qual sendo fertilizado por um espermatozoide distinto, tá bom? E por fim, os gêmeos monozigóticos têm exatamente a mesma bagagem genética, exatamente os mesmos genes, os mesmos cromossomos, os mesmos sexos, as mesmas características e assim sucessivamente. No caso dos dizigóticos, não obrigatoriamente, eles não têm. Aliás, na verdade, eles não têm de forma alguma, tá bom? Eles podem até ser parecidos, mas com certeza eles não são idênticos. Pronto, oitava questão. A oitava questão pede o seguinte: dois gêmeos monozigóticos podem ser de sexos distintos? E aí, podem ou não? Dois gêmeos dizigóticos podem ser de sexos distintos? Justifique ambas as respostas. Essa daqui, gente, como eu já até adiantei um pouco, mas eu vou dar para vocês 20 segundinhos para vocês responderem. Pronto, então vamos lá. Eu acabei de falar, gente, que gêmeos monozigóticos, eles vêm de um mesmo zigoto, ou seja, eles têm exatamente a mesma bagagem genética. Então eles têm que ser exatamente iguais, tanto no sexo quanto nas características físicas, tá? Quanto aos dizigóticos, eles vieram de dois espermatozoides e dois óvulos diferentes, que formaram dois zigotos diferentes, então eles não são obrigatoriamente iguais, tá bom? Então a resposta da oitava seria mais ou menos essa. Como os gêmeos monozigóticos têm a mesma bagagem genética, eles são necessariamente do mesmo sexo. Já os gêmeos dizigóticos têm bagagens genéticas diferentes, são como qualquer par de irmãos e podem, portanto, ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, como a gente está falando de genética, a gente vai falar agora sobre as leis de Mendel, que é considerado o pai da genética. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima.